Gente, essa questão diz que os seres vivos necessitam de alguns elementos químicos em grandes quantidades. A interação desses elementos nos próprios seres e com o ambiente físico no qual se encontram ocorrem por meio de movimentos conhecidos como ciclos biogeoquímicos, sobre os quais é correto afirmar que... Então, pessoal, os ciclos biogeoquímicos são aqueles que envolvem esses grandes nutrientes, né? Então, a gente tem ciclo do nitrogênio, ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, cada um com suas particularidades, e aí ele vai citar e pede qual seria o correto. Vamos começar aqui da letra E, que é o ciclo do oxigênio, que é um ciclo bem simples, né? Então, o ciclo do oxigênio, ele diz que a única fonte importante desse elemento que circula entre a biosfera e o ambiente físico é o gás oxigênio. Então, gente, no ciclo do oxigênio, a gente vai ter basicamente a respiração e fotossíntese como grandes processos. Entretanto, o que a gente tem muito na atmosfera? Ozônio. Então, a única fonte de oxigênio, né, que circula entre biosfera e ambiente não é o oxigênio. A gente não pode dizer que ela é única. Nós temos também muito ozônio nas camadas mais superiores da atmosfera. Então, essa não pode ser a nossa resposta correta. Letra D. O ciclo do nitrogênio é considerado o mais simples do que os demais, pois não há passagem de átomos desse elemento pela atmosfera. Gente, o ciclo do nitrogênio, ele não é simples, não. Primeiro que ele envolve, sim, a passagem de átomos da atmosfera para o solo por meio de bactérias que estão associadas a plantas. Então, ele é um ciclo bastante complexo. Eu tenho o nitrogênio gasoso, que é absorvido por bactérias fixadoras, que ficam, né, associadas, então, a raízes de plantas leguminosas, e aí vai ser transformado em amônia, que posteriormente vai ser transformado em nitratos e nitritos, que aí, então, as plantas conseguem absorver, ok? Então, ele não é simples e ele tem, sim, absorção da atmosfera, uma vez que é na atmosfera que a gente tem a maior disponibilidade do nitrogênio. Então, também não é a nossa resposta. Letra C. O principal processo envolvido no ciclo do carbono é a respiração, por meio do qual o carbono presente na molécula de CO2 é fixado e utilizado na síntese de moléculas orgânicas. Pessoal, o que está errado aqui é dizer que isso é a respiração. Nesse caso aqui, a fixação do carbono para utilização na síntese de moléculas orgânicas ocorre na fotossíntese. Então, se a gente for lembrar, né, o que é a fotossíntese? Eu pego o CO2 junto com a água, utilizo energia e libero o oxigênio e faço C6H12O6, que é a glicose, que são essas moléculas orgânicas que ele diz. Então, essa também não é a nossa resposta. Letra B. O ciclo do fósforo independe da ação de micro-organismos do solo, pois o maior reservatório desse elemento no planeta é a atmosfera. A gente tem um erro aqui, ó, que não é a atmosfera, são as rochas os maiores reservatórios. E eu tenho, sim, a ação de micro-organismos, né, os decompositores, porque eles agem, né, fazendo a desmineralização, ou então a gente tem a decomposição mesmo da matéria orgânica, né, por esses micro-organismos, dando origem aos fosfatos, ok? Então, essa também não é a nossa resposta. E a letra A, o ciclo da água, o ciclo hidrológico, é afetado pelos processos de evaporação e precipitação, que é a chuva, bem como pela interferência dos seres vivos ao terem a água fluindo através das teias alimentares. Então, pessoal, essa é a nossa resposta, né? Porque, assim, se você está num lugar muito quente, tem muita água, né? Muito úmido, com muita evaporação, normalmente chove mais, porque a água sobe, chega na nuvem, saturou, ela cai. Então, é um ciclo que vai ter muita disponibilidade de água, né? Além disso, você tem a interferência dos seres vivos. Por exemplo, as plantas, elas transpiram. Os animais, eles transpiram. Então, essa água da transpiração também vai para a atmosfera, alterando o ciclo hidrológico. Então, essa é a nossa resposta correta.